Olá, crianças! Como vocês estão? Tudo bem? Eu sou a professora Juliana e vamos à nossa aula de Geografia. Estamos com o capítulo A Cidade. Vamos ver um pouquinho na questão da infraestrutura oferecida para a população? Vamos falar sobre as vias de transporte e o deslocamento. Só com essa palavra, com o título da aula de hoje, vamos pensar, via de transporte e deslocamento. O que você já imagina? São as ruas, os locais onde os automóveis passam, onde os pedestres também passam, onde a gente pode se deslocar de um local ao outro. Vamos ver a explicação trazida pelo nosso livro. A organização principal das cidades define-se com base em suas vias de transporte e deslocamento, como avenidas, ruas, alamedas e travessas. Lembrando aqui uma coisa, avenidas são ruas mais largas e por isso receberam esse nome de avenidas. Então vamos continuar. As construções, tanto as que abrigam atividades comerciais como as residenciais, possuem uma identificação, em geral, feita por números, mas também por uma combinação de números e letras. Os nomes das vias de circulação e a identificação das construções são obrigatórios em todas as cidades, e esses elementos podem ser considerados fundamentais para sua organização, pois auxiliam as pessoas a encontrar os lugares com grande facilidade. Então veja aqui que as nossas vias, as ruas, avenidas, elas recebem nomes e numerações também. Isso serve para facilitar as pessoas se deslocarem, irem de um local ao outro. Imagina que muito antigamente, quando tudo começou no nosso país, não existia isso, né? As pessoas conheciam as ruas, os locais pelo nome. Ah, fulano mora aqui. Ah, na rua onde mora a vovó, entendeu? E assim as pessoas se locomoviam, mas foram crescendo e não era mais possível se identificar nos locais dessa forma. Então foram dados nomes às ruas, certo? Atualmente, quem é o responsável pelos projetos e nomes das ruas são os vereadores das cidades. E os nomes das ruas normalmente homenageiam alguém que foi famoso por algum motivo ou importante para esta cidade ou nosso país, ou alguma data comemorativa importante também. Existem muitas cidades brasileiras que têm, por exemplo, a Rua 7 de Setembro ou a Avenida 7 de Setembro. É uma data, não é? Não é um nome. Existem aí ruas com o nome de Marechal Deodoro, por exemplo, também. Tá bom? Continuando aqui, vamos à nossa sessão com a lupa na mão. Você vai agora estudar um pouquinho sobre a sua cidade. Como é a rua em que você mora? Desenhe ou tire uma foto da rua em que você mora e cole-a no espaço ao lado. Então se você puder tirar uma foto e colar no espaço, ótimo. Caso contrário, você faz um desenho mostrando como que é a sua rua. Na sequência, complete as informações. Você vai escrever o nome da sua rua, a cidade onde você mora e o estado onde você mora. Por fim, aqui, além da sua casa, que outros elementos da rua em que você mora chamam a sua atenção? É uma rua muito arborizada, tem sinalização, tem aquelas lombadas ou quebra-mola, cada local chama de uma forma, tem escolas, tem policiamento. O que tem na sua rua que chame a sua atenção, tanto positivamente quanto negativamente falando? Vamos continuar aqui falando sobre as vias de transporte e deslocamento, certo? Então, olha aqui.
De acordo com o CBT, ou seja, o Código Brasileiro de Trânsito, as vias de circulação urbana classificam-se em, então, as vias de circulação de trânsito rápido. O que são as vias de trânsito rápido? Elas se caracterizam por acessos especiais com trânsito livre, sem interseção em nível, sem acessibilidade direta aos lotes lindeiros e sem travessia de pedestre em nível, ou seja, são ruas onde não tem interferência, onde os carros podem passar em velocidades um pouco mais altas, os pedestres que precisam atravessar não têm a faixa de pedestre, são aqueles viadutos para os pedestres fazerem a sua travessia, ok? Aquelas travessias elevadas que muitos lugares chamam de nomes diferentes. Tem as vias arteriais. Elas são caracterizadas por interseções em nível, geralmente controladas por semáforos, com acessibilidade aos lotes lindeiros e às vias secundárias e locais possibilitando o trânsito entre as regiões da cidade. Então são vias grandes das cidades, onde as pessoas têm acesso às casas ou alguns locais por meio desta via arterial. Ela pode virar em outra rua, ter um acesso a um bairro, enquanto na via de trânsito rápido isso não acontece, ok? As pessoas entram nessa via e você vai precisar encontrar alguns locais específicos, não com tanta frequência como nas arteriais, para ter acesso a outras vias. Tem também as vias coletoras. O que são vias coletoras? Pensa na palavrinha aí, coletora, que coleta. Quem que ela coleta? São destinadas a coletar e distribuir o trânsito que tenha necessidade de entrar ou sair das vias de trânsito rápido ou arteriais, possibilitando o trânsito dentro das regiões das cidades. Então veja, as pessoas que têm acesso, que estão aqui na via de trânsito rápido e querem sair dela para ter acesso ao centro de uma cidade ou a um bairro, ela vai entrar pela via coletora. Essa via vai coletar este carro, a pessoa vai entrar por esta via para então ter este acesso. E por fim, as vias locais, caracterizadas por interseções em nível, não semaforizadas, destinadas apenas ao acesso local ou a áreas restritas. Aqui nós também não temos os semáforos, sinais de trânsito, da mesma forma que nas vias rápidas também não tem. Mas as vias locais, por serem menores, elas não são vias rápidas, onde os carros normalmente passam em velocidades um pouco maiores, certo? Continuando aqui, vamos falar agora sobre os bairros das cidades. Qual é o bairro que você mora? Nós já vimos ali, para você dizer o nome da sua rua, o nome da sua cidade, o nome do seu estado e o nome do seu bairro. Então, as cidades, elas são organizadas também em bairros. Vamos falar um pouquinho sobre eles. Outra característica marcante na organização das cidades brasileiras é a divisão em bairros. Os bairros, em geral, possuem elementos próprios e seus moradores podem partilhar sentimentos de identidade e pertencimento. Continuar aqui, tá bom? A origem dos bairros pode ser diversificada. Os bairros podem ser criados por decisão administrativa dos governantes municipais, pela instalação de grandes projetos imobiliários ou simplesmente se desenvolver historicamente, ou seja, a cidade foi crescendo e ali foram surgindo bairros, locais que antes não eram tão habitados, tão povoados, foi crescendo e ali foram surgindo, ok? Por isso que é muito comum em grandes cidades
existir bairros característicos de uma população que foram os imigrantes que iniciaram ali, ok? Então, às vezes acontece muito isso, bairros tipicamente italianos, porque quem iniciou ali aquele bairro foram imigrantes italianos. Bairro de origem japonesa, foram os imigrantes japoneses. Nós temos lá em São Paulo, por exemplo, o bairro da Liberdade, um bairro tipicamente de origem japonesa, certo? Os bairros podem ainda ter funções específicas. Conheça a seguir alguns tipos de bairro que ocorrem nas cidades brasileiras. Então, pensa aí, a sua cidade tem muitos bairros? Como é o nome do seu bairro? Na seção de olho no local, você vai fazer uma pesquisa sobre a organização da cidade em que você mora e vai registrar as informações no seu caderno. Quantos bairros tem na sua cidade? Você já parou para pensar sobre isso? Você imagina quantos bairros tem na sua cidade? Então, pesquisa aí. Qual é o nome do bairro onde você mora? Qual é a origem desse nome? Quem que iniciou esse bairro? Tem alguma história que justifique esse nome a origem do seu bairro? Qual é o nome do bairro onde a sua escola está localizada? Pode ser que seja o mesmo bairro onde você mora. Grandes cidades, muitas famílias preferem manter o seu trabalho, a escola de seus filhos no mesmo bairro, certo? Então, o seu local de trabalho, ou a sua moradia, a escola dos seus filhos, muitas famílias preferem que fiquem no mesmo bairro para ficar tudo mais próximo, porque a questão da locomoção às vezes geram trânsitos muito intensos. Então, as pessoas preferem ficar mais próximas. E a forma delas ficarem mais próximas é estando no mesmo bairro, ok? No próximo momento, veremos os tipos de bairro que formam as cidades. Certo, pessoal? Obrigada pela sua atenção e cuidem-se! Tchau, tchau!